Está bem, está bem. Muito obrigado. Obrigada. E até sempre. Venha sempre, tá? Eu vou ir àquele lado. O Pedro Pinto é mais conhecido como um pivô do jornal O Noite do Caminho. Faz as motivações que levaram este romance histórico. Está gravado? Sim, não há problema. As motivações, foi um desafio que foi feito pela Esfera dos Livros. Jornal. Está tudo bem? Então, tudo bom? Trevinhos. Ainda não foram aos chugos. Boa tarde, tudo bem? Estava eu a dizer que tinha sido um convite feito pela Esfera dos Livros e eu achei que era a altura ideal de, perante esse convite, poder contar a história de um português. Um português de Beja, um dos grandes portugueses da história dos descobrimentos portugueses. E que tinha feito uma viagem notável, mas que por várias circunstâncias da história foi completamente esquecido. Os americanos têm uma grande paixão por David Crockett, mas esta viagem que este António Raposo Tavares, português de Beja, fez pelo interior do Brasil, foi um David Crockett completamente marcante, torna isso uma brincadeira de crianças, e sobretudo foi um homem fundamental para que o Império Português tivesse a dimensão que chegou a ter, para que o Brasil tivesse seguramente mais 2/3 do território que tinha direito a Tordesilhas. E o que mais me entusiasmou foi por ser uma história de aventura, uma história de descoberta, de alguém que decide enfrentar o desconhecido. Só para ter uma ideia, ele vai de São Paulo à Amazónia, pelo interior do território brasileiro, portanto pelo interior da selva, há 400 anos atrás. E eu, quando vi esse mapa pela primeira vez, numa visita despretensiosa que fiz à Amazónia, tinha começado em São Paulo, olhei e disse assim, não é possível fazer esta viagem. Isto não pode ter sido verdade. E fiquei a olhar para aquela viagem e depois fixei o nome. Cheguei a Portugal, fui investigar, percebi que tinha uma estátua em Beja, que era um português, alentejano, questão novo, mas completamente esquecido da história. E eu tenho uma grande paixão por navegadores e achei que era interessante aprofundar um pouco aquela história. Mas nunca mais pensei nesse António Raposo Tavares, até à altura em que a Esfera dos Livros me desafiou a escrever este romance. E aí fui fazer a investigação. E cheguei à conclusão que havia, para além da viagem, uma coisa muito mais importante, que era uma guerra de morte entre portugueses e espanhóis, debaixo do mesmo rei. Nós estamos em pleno domínio filipino, em que os espanhóis, enfim, procuravam construir nações e evangelizar os índios. Uma tese muitíssimo interessante que eu desenvolvo no livro como personagem que me deu imenso prazer criar. E do outro lado havia os portugueses que queriam riqueza, queriam aumentar o território a que tinham direito e que de alguma forma estava um pouco, não diria nas tintas, mas costas voltadas para aquilo que é. Portanto, esta luta de morte entre portugueses e espanhóis, todo o sentido desconhecido, de exotismo, de novidade, de descoberta, a ideia da existência de um Eldorado na América Latina, foi uma coisa que cativou muito os colonos que chegavam. Foi algo que me fez desenvolver esta história, mas que acabou por dar muito mais trabalho do que eu estava a esperar. Eu demorei um ano e 2 meses a fazer investigação e demorei menos tempo a escrever. Mas o que eu acho é que, do ponto de vista do romance histórico, para se fazer uma coisa com substância, nós temos que dominar muito bem a história. E dominar a história não significa dominar a história factual, significa dominar os costumes e os pequenos hábitos da altura. Por exemplo, dominar a devassidão dos colonos portugueses com as Índias, dominar a indignação dos jesuítas para com os portugueses colonos pedindo milhares do reino, porque aquilo que eles viam era uma face e algo completamente fotográfico. E, portanto, quando se escreve um romance histórico com uma diferença temporal tão grande como 400 anos, nós estamos constantemente a perguntar-nos como é que ele estava vestido, o que é que ele escolheu na altura, se aquela personagem quiser ir relaxar o que é que vai fazer. Não é como estar aqui a descrever de Cega da Lasanha. Posso rapidamente escrever 2 ou 3 páginas
parte, e inventariar uma série de coisas também não fáceis. sabíamos, Isto que exige era um eu. trabalho de pesquisa E ficámos para a ser minimamente também fidedigno. com ele, também ontem. É engraçado porque não falar com as pessoas e ser percebendo realmente. Não foi pensado foi um romance. Agora, é certo que dizem que é um romance muito visual. Parece que nós estamos a ver um filme. Está a fazer gravação Quem para sabe se não poderá terminar dessa maneira. O facto de ajuda a ter outra possibilidade. Ai, claro que sim, não vou ser hipócrita a dizer que não. É óbvio que sim, mas atenção, o facto de me dar mais visibilidade, o facto de ser mais fácil as pessoas poderem. Não, o facto de as pessoas poderem ter conhecimento do meu livro mais facilmente tem duas consequências. Primeiro, aumentar a responsabilidade. Até porque eu tenho um trabalho que vive da minha credibilidade. E, portanto, aquilo que eu faço também tem que ter alguma credibilidade, de outra forma, estou a prejudicar a minha própria. E em segundo lugar, o facto de eu ser conhecido não torna o livro bom. O leitor só se deixa enganar uma vez. Embora eu acho que o livro é bom. Não sei porque ainda não. Mas espero que leia. O que é mais fácil para si, escrever um livro ou apresentar um jornal literário? É muito mais fácil de apresentar o jornal. Até porque já apresento o Jornal da Vida há 10 anos e é a minha profissão e é aquilo que eu faço todos os dias. A leitura foi um hobby que eu desenvolvi, assim, com alguma angústia e algum sacrifício pessoal, mas sobretudo foi um hobby que eu desenvolvi. Em relação aos jornalismo, como e quando é que surgiu a vocação pelo jornalismo? Em relação aos? Jornalismo. Sim, quando é que nasceu? A vocação, sim. Como é que surgiu? Nasceu um bocado por acaso, nasceu à medida que ia crescendo e à medida que apreciava cada vez mais a realidade que me envolvia e sentia que tinha cada vez mais gosto, primeiro na informação, em consumir informação e depois em poder acompanhar essa informação e vê-la na primeira fila, porque fazer jornalismo é sobretudo nós estamos diante de um filme que passa à nossa frente, esse filme é a realidade e nós estamos na primeira fila a acompanhá-la. E estamos a tentar descodificar essa mesma realidade e transmiti-la para as pessoas. Em 1995 começou a sua carreira como jornalista. Qual foi o percurso? Estou a ficar velho. Portanto, eu estive 3 anos na RTP, até 2000, e depois a partir de 2000, tenho que estar na TV. Ser pivô fazia parte dos seus sonhos? Não. Nunca pensei em ser pivô de televisão. Eu, aliás, acho que pessoas que desde criança pensaram ser pivôs de televisão nunca lá chegaram. Acho que uma das facilidades que existe, as mães ligam sempre numa altura que é inadequada. Eu acho que acontece com todas as mães. Eu acho que a pessoa que nasceu a pensar em ser pivô de televisão nunca foi capaz de lá chegar. E se calhar colocou em si uma tamanha pressão que não lhe permitiu chegar. Aliás, ser pivô de televisão não é exatamente nenhuma profissão. A profissão que existe é ser jornalista. Eu sou jornalista. A mim o que me pedem é para ser jornalista. Ser jornalista é contar histórias da realidade, contar a realidade, fazer uma seleção de factos, transmiti-la e descodificá-la para o público. Agora, se eu faço isso através de uma peça, ou se eu faço isso juntando 40 peças num trabalho de equipa, em que as pessoas acham que eu sou um rosto interessante para projetar esse trabalho coletivo para o público, que é isso que eu faço, o trabalho não é meu, eu sou uma peça final daquele trabalho global. Isso é uma coisa completamente diferente. Agora, eu sou jornalista e jornalista é contar histórias, é estar no terreno, é falar com as pessoas, ter curiosidade, não é ser pivô de televisão. Às vezes há piada das pessoas que chegam à televisão para estagiar e que dizem qualquer coisa como não, eu venho aqui porque eu quero apresentar jornais. Não, isso não é fazer jornalismo. Fazer jornalismo é contar histórias, ir para o terreno e fazer notícias.